Crypto ID agora está visitando os stands da HID, uma gigante do mercado de biometria. Estamos conversando com o André Reis, que ele é diretor comercial para a América Latina da empresa. André, dá uma palavrinha para os nossos ouvintes, Claro. sobre quem é a HID. Tá bom. Prazer estar aqui de volta com vocês, mais uma Febraban. A HID é uma empresa com 30 anos de história, americana, mas no Brasil há quase 20 anos, especializada em biometria e identidade. Então, principais corporações do mundo, governos e bancos contam conosco para a sua segurança. Eu li no outro dia no LinkedIn do André um post, vou até ler porque está entre aspas, e teve uma repercussão incrível, todo mundo gostou. Então, é o seguinte, ele falou que por trás de cada transação bancária bem-sucedida há uma estratégia de identidade. O que isso significa na prática para os bancos? Ótimo, é uma boa pergunta. No fim do dia, cada cidadão que é correntista do banco tem sua identidade para sua autenticação, e a HID ela permeia essa solução como um todo, ou seja no cartão, seja na biometria digital ou facial, que é o nosso negócio, você tem que identificar o cidadão, cadastrar esse cidadão, e nós passamos por esse processo como um todo, ou seja, a estratégia de identidade permeia a biometria. E você acredita que essa adoção de biometria acaba contribuindo para uma inclusão no sistema financeiro? E por quê? Absolutamente, né? Então, antigamente nós tínhamos os cartões, as senhas, o advento da biometria, seja ela facial ou ela digital, facilita com que qualquer perfil de cidadão e correntista possa estar integrado ao meio bancário. Eventualmente, uma pessoa, infelizmente, analfabeta, não tem como assinar, ou até pode perder um cartão. Sim. Eventualmente, mas a biometria digital ou facial está ali para garantir que ela é ela. E a de vocês é bem diferente, né? Quer falar alguma coisa sobre o diferencial dela? Claro, absolutamente. Então, a biometria digital, utilizando os dedos, tem várias modalidades. A nossa, nos bancos no Brasil e em outros países do mundo, ela é uma multiespectral, que a gente fala, sem querer ser muito técnico, mas ela lê as camadas do dedo da pele. Ou seja, ela é muito diferenciada, mais fácil na leitura digital e certamente a mais segura para as fraudes. Ou seja, com todo respeito ao mercado, a gente acredita que é imbatível em relação a essa tecnologia. Agora, eu queria que você olhasse para a nossa câmera e falasse um pouco direcionado para os CISOs sobre a segurança e a robustez que a biometria contribui com o sistema financeiro. Claro, absolutamente. Então, a biometria, cada um de nós é único, obviamente, e a biometria, seja ela digital, que já está em voga no Brasil há 15 anos, ou a facial, que está entrando nos bancos, ela permite uma transação financeira sem fricção, segura e ao mesmo tempo com o máximo de segurança. Ou seja, certamente um CIO, um CSO que invista na biometria vai ter o melhor em segurança, identidade e identificação. André, muito obrigada pelo seu tempo. Fica assim muito claro a robustez que a HID, através de suas soluções, contribui para o sistema financeiro. Vocês estão em todas, né? Não só no Brasil, como na América Latina, no mundo inteiro. Obrigado a vocês, obrigado aos clientes e obrigado a todos aqui. Muito obrigada. Bom dia, estamos aqui com Fabrício Vargas, ele é da área de vendas da HID e vai nos falar um pouquinho sobre o que a HID está trazendo aqui para a Febraban. Fabrício, a gente sabe que toda jornada de onboarding bancário envolve uma equação delicada entre velocidade e risco. Encontrar o equilíbrio é o maior dos desafios das instituições financeiras hoje. Para discutir isso, a gente gostaria que você nos apresentasse como as instituições estão resolvendo esse dilema e como a HID ajuda a manter a agilidade operacional diante das fraudes. Então, explica para a gente como que eles estão fazendo para resolver esse desafio com a ajuda da HID. Tudo bom, Gina? Então, a grande sacada que já há uns 15 anos os bancos começaram a perceber e hoje é algo consolidado no mercado é o uso da biometria como uma ferramenta para agilizar atendimento sem comprometer a segurança. Então, desde 15 anos, quando os primeiros caixas eletrônicos apareceram com biometria, com saque biométrico, ficou claro que aquela lá era o caminho, e depois disso, com a revolução mobile que a gente tem acompanhado, o reconhecimento facial, e aí agora essa união entre físico e digital, em que a gente tem esse equilíbrio, mas sempre apoiado na biometria. E nesse contexto, a HID
tem uma série de equipamentos e soluções muito focadas com esse objetivo, trazer agilidade, atender rápido, sem perder a segurança, a segurança principalmente. Né? E a gente está até acompanhando um case de um cliente novo nosso que tem um desafio muito grande. Ele tem uma série de clientes que precisam fazer o onboarding rápido. Esse onboard precisa ser ágil e ele poderia ser feito pelo celular, mas normalmente esses clientes dessa instituição não têm às vezes um aparelho adequado, não tem às vezes nenhum aparelho celular que seja capaz de fazer isso. Então esse cliente tem que vir até a agência para ser atendido. E quando ele chegar na agência, o que acontece? Ele esqueceu a senha. Ixi, Essa pessoa, então, é feito o onboard através da nossa câmera e do nosso sensor de impressão digital. Ele faz o onboard uma vez e depois todo o autoatendimento dele vai pela câmera. Então a gente consegue... Pela câmera da HID. Da câmera da HID, nosso módulo facial. Módulo facial. Face model. Não chamar, é muito mais do que uma câmera. O nosso Face Model, ele consegue fazer esse atendimento e hoje nós estamos com um número de quase 1 milhão de clientes por mês sendo cadastrados nessa instituição. Legal. Então, como que a HID ajuda as instituições financeiras para manter a agilidade operacional enquanto acontecem fraudes super sofisticadas? Porque a gente sabe que os bancos estão se sofisticando com relação aos equipamentos, os fornecedores também, mas os fraudadores também estão fazendo o dever de casa. Sim, e é um desafio que é completo o tempo todo, porque o que acontece? Se você protege só o digital, o físico pode ficar desguarnecido. Exato. E vice-versa. Então, a HID tem hoje soluções de software e soluções de hardware, e a gente embute já como filosofia de criação do produto, toda a parte de segurança nativa. Então, toda a parte de criptografia, proteção de dados ponta a ponta, chaves secretas, tudo que for possível para proteger a biometria da pessoa já vai embutido. Então, a gente mantém a segurança e desenvolve biometrias que são sempre inclusivas e de fácil aquisição. Nosso sensor de impressão digital é consagrado no mundo como o que tem a captura mais rápida de uma impressão digital. O nosso Face Model funciona com qualquer cor de pele, com qualquer situação de iluminação. Então, tudo isso ajuda na agilidade, para você não precisar ficar controlando o ambiente. Do outro lado, suportado por uma segurança de nível internacional, certificado pelo NIST nos Estados Unidos e outras instituições. A HID é uma empresa global. E de muito prestígio no mercado, né? Sim. O que torna o mercado bancário brasileiro único quando se trata de expectativa dos clientes para esse onboarding? É interessante porque o ano passado eu li uma pesquisa que 72% dos clientes brasileiros bancários se sentem mais confortáveis e seguros quando tem o uso da biometria. Legal. Isso é uma coisa que foi construída pelas instituições financeiras, usando, por exemplo, a tecnologia da HID, que as pessoas perceberam que usar a biometria facilita, é rápido, e o número de fraudes é muito baixo em relação a outras tecnologias. Aí tem um número que a gente gosta de sempre comentar, que as instituições bancárias brasileiras anualmente fazem em torno de 4 bilhões de transações em caixa eletrônico usando o nosso dispositivo. Quanto? 4 bilhões de transações. É muita transação. Por quanto tempo? Em um ano. Em um ano, nossa. Em um ano. Mesmo assim, é um número impressionante. Porque são enorme. Centenas de milhares todos os dias. Todos os dias, E a gente não tem nenhum caso de quebra de segurança no nosso dispositivo. Nossa. Não é dizer que a gente é infalível. Mas vamos dizer que, comparado a outras tecnologias, a gente está bem mais blindado do que o mercado. Legal. Bom, Fabrício, a gente te agradece muito a sua participação aqui e gostaria de pedir para você ter alguma mensagem para as pessoas que estão hoje aqui na Febrabantec? Quem estiver assistindo, eu queria convidar para vir aqui no stand da HID, conhecer nossas soluções. A gente está com algumas novidades aqui, parcerias novas em aplicações das nossas soluções. Vem tomar um café com a gente para a gente discutir problemas que a gente adora ouvir, os problemas de segurança. É a nossa especialidade. Que ótimo, então. Estejam aqui, a HID está aqui durante os 3 dias de Febrabantec e venham aqui visitar. Tá bom, muito obrigada. Bom dia, estamos hoje aqui no 3º dia de Febrabantec,
com o Rodolfo Lucati, que é o pré-vendas da HID, da Unidade de Negócios de Biometria. Ele hoje vai fazer uma demonstração técnica de de 2 equipamentos que eles trouxeram aqui para a HID, para a gente entender na prática como funciona a tecnologia de biometria. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, então a ideia aqui, pessoal, é falar um pouco mais da tecnologia, o que nós trouxemos aqui para a Febraban em relação ao reconhecimento, identificação, biometria digital e facial. Então aqui tem toda uma jornada que a gente pode ajudar os bancos a criar soluções de criação de conta, abertura de conta, autenticação da pessoa. Então, a jornada começa no celular. Então, basicamente, aqui tem uma aplicação que utiliza a nossa tecnologia de reconhecimento facial. Eu utilizo o celular, faço meu cadastramento prévio, tiro foto, armazeno a informação no nosso servidor, no nosso banco de dados. E eu estou apto para fazer qualquer tipo de operação aqui dentro do banco. Então, aqui, por exemplo, nós temos um quiosque de autoatendimento. Então, é um quiosque feito em uma operação com uma parceira. Temos a nossa câmera de reconhecimento facial, nosso leitor biométrico já utilizado pelos bancos. E aqui a gente utiliza a câmera e o leitor integrado para fazer a identificação de uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas informações. Então, eu posso cadastrar a biometria. Então, vamos supor que eu seja um correntista do banco. Eu venho a esse quiosque com o meu cartão, com a minha identificação, identifico, coloco o PIN, coloco a senha, tenho acesso aqui a fazer algumas informações, posso cadastrar a biometria. Venho aqui na parte de cadastramento de reconhecimento facial, apareço na frente, faz o cadastramento. Isso serve tanto para facial quanto para o finger também. Então, tudo isso feito de transação segura, feito com uma transação criptografada de ponta a ponta, garantindo que somente a pessoa que fez a transação tem acesso às suas informações, feita de toda a forma possível, mais seguro. A partir do momento que eu faço o cadastramento aqui, cadastrei no celular, entrei com minha biometria digital e facial aqui no totem de autoatendimento, eu estou apto para utilizar qualquer tipo de serviço do banco. Então, por exemplo, aqui nós temos uma aplicação que simula o funcionamento de uma ATM, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode ajudar o cliente a ter um ambiente um pouco mais seguro. Bom, então, pessoal, aqui, continuando, temos uma ATM, uma caixa eletrônica utilizando as nossas tecnologias de reconhecimento facial integradas ao nosso servidor biométrico para fazer transação segura. E como que a gente pode ajudar o banco nessa frente a ter uma transação mais segura? Nós já ajudamos utilizando o nosso leitor biométrico multiespectral. Ele é um leitor utilizado por fazer a leitura, ele faz a leitura da parte mais interna da derme. Então, com isso, a gente consegue capturar todos os sucos e vales digitais da parte tanto externa quanto da parte interna. Isso garante que uma pessoa consiga fazer a identificação independente da idade e do formato dele. Trouxemos a mesma tecnologia com uma câmera de reconhecimento facial, onde ela trabalha com diversos espectros de luz para garantir que é uma pessoa na frente da máquina. Não é uma tentativa de fraude como uma máscara, como uma máscara de látex, uma foto de foto ou qualquer outro tipo de fraude. Ambos os dispositivos eles estão em conformidade com a ISO, a IBETA, ambos nível 2. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode ajudar um banco a evitar fraudes durante o atendimento físico do banco. Então eu entro aqui com o aplicativo, digito a minha agência, conta, senha, faço a autenticação biométrica, faço meu reconhecimento facial. Tá? Então aqui nesse tempo ele captura a minha informação, vai no servidor, autentica. Autentica o usuário. A partir desse momento, como que a gente pode reduzir fraudes na ATM? Então aqui, utilizando a nossa câmera, ela é uma câmera que ela funciona em qualquer ambiente, com qualquer iluminação. Então ela vai de 0 lux até 20 mil lux, ou seja, ela funciona com
vamos direta nela. E aqui nós trouxemos alguns casos que a gente pode simular alguns tipos de fraude. Por exemplo, enquanto a transação está sendo realizada pelo cliente, a câmera está gravando essa transação. E vamos supor que se aparecer uma outra pessoa na frente da câmera, ela vai identificar quem é essa pessoa. Se for uma pessoa de interesse, uma pessoa já conhecida pelo banco, o banco ele pode fazer a identificação dessa pessoa em tempo real, que o cliente está fazendo a transação, e tomar a melhor decisão para garantir a segurança, para evitar prejuízos e garantir a segurança do cliente também, do que está no caixa eletrônico. A partir do momento que tem a troca da pessoa, então vamos supor, entrou uma outra pessoa aqui na frente, eu consigo identificar essa pessoa, e o banco também ele pode tomar a decisão de fazer a melhor escolha para aquela transação. Então ele consegue armazenar a imagem, consegue verificar isso depois. É interessante, vamos supor que a pessoa saia da frente da ATM, pare de ser vista, saiu da ATM, deixou a operação em aberta, passou um tempo, não é mais reconhecida, a operação é fechada e cancelada. Isso dá uma disponibilidade para o cliente para que ele consiga ter mais segurança e fazer evitar com que tenha mais fraude na transação bancária. Foi uma apresentação prática do Rodolfo. Muito obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço. Que mostra todas as facilidades e todas as vantagens da solução e tecnologia da HID. Muito obrigada. E estando aqui, ainda tem o último dia de evento para você estar aqui e visitar a HID. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde, nós estamos hoje aqui no estande da HID, onde biometria está no centro da nova geração de onboarding bancário, unindo velocidade, segurança, prevenção à fraude. Cada vez mais sofisticadas, as fraudes estão cada vez mais sofisticadas. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Vinícius Ferreira, que é o gerente de produtos da HID, e que atende exatamente por essa área. Ele vai explicar como que o URI Face Model vem se antecipando aos ataques de fraude cada vez mais avançados. Qual o papel do reconhecimento facial na reconstrução de uma experiência de onboarding segura e inteligente? Estamos aqui com o Vinícius Ferreira, mais conhecido como Vini, gerente de produtos da HID, e a gente já vai começar com a primeira pergunta. Vinícius, a gente vai falar das inovações tecnológicas que a HID trouxe para o Febraban Tech. Quais são as maiores inovações que a HID está apresentando hoje aqui na Febraban? A HID tem a URU Face Module, que é um conjunto de sensores embarcados num produto que faz todo o processo de reconhecimento facial e tem toda a parte de segurança para o ambiente bancário. Então, toda a parte de experiência de usuário em termos de captura da informação biométrica e toda a parte de processamento e segurança, tudo embarcado no dispositivo para garantir a melhor experiência e a melhor segurança para os bancos. Tá ótimo. Como que está sendo a evolução desse equipamento? Não sei se pode chamar de equipamento, como é que chama? Solução, tecnologia, o que seja, né? O Face Module ele acaba fazendo parte de uma solução para automação bancária e algumas outras aplicações também. Então ele acaba sendo integrado num ambiente bancário, né? Em termos de inovações, a gente tem algumas vantagens e benefícios na questão de processamento embarcado, Edge Processing, que viabiliza toda a parte de reconhecimento facial sem demandar envios de informações sensíveis para outros pontos de processamento. Então, isso acaba entregando uma maior velocidade e segurança para as aplicações bancárias. Legal. Em termos de inovação também, a gente tem toda a parte de verificação de ataque embarcado no dispositivo. Então, com isso, você consegue garantir que a pessoa na frente da câmera é uma pessoa real e não algum tipo de ataque de algum fraudador tentando burlar o sistema. Legal. Qual é o papel do reconhecimento facial? Qual é o papel que o reconhecimento facial desempenha na criação de experiência de onboarding?
de forma rápida e segura para os bancos? Acho que o reconhecimento facial tem a vantagem da simplicidade da operação, né? Você basicamente usa todos os benefícios de biometria com relação a o usuário não precisa ter outra credencial, né? Ele é a credencial. Face, querendo ou não, está bem amplamente divulgado em várias aplicações, sistemas, inclusive telefone celular. Então faz com que os usuários estejam bem confortáveis com a tecnologia. E aí você consegue aplicar essa mesma biometria, no caso facial, em diferentes pontos de atenção ao usuário. Então, por exemplo, você pode fazer um onboarding e com aquele dado interagir em diferentes pontos, por exemplo, no canal mobile, no canal de ATMs, na agência, onde quer que seja, porque você, com a imagem do rosto do usuário e considerando todas as camadas de segurança, você consegue garantir que aquele é o usuário certo de uma forma extremamente tranquila, sem nenhum tipo de fricção. Tá ótimo. Eu não sei se você já tem esse entendimento ou esse conhecimento, qual seria o próximo passo para da evolução dessa solução? Como o próximo passo, acho que especialmente para o segmento bancário, é a interação ou a integração entre o ambiente físico e o digital. Porque quando a gente fala de onboarding digital, está todo mundo relativamente pronto, mas como é que você traz esse dado digital para o mundo físico? E como você garante que no mundo físico você está consciente dos ataques e basicamente blindando o sistema com segurança sem afetar a experiência do usuário? Então, esse é o próximo passo, que é onde a HID está trabalhando bastante com os bancos para conseguir atender essa experiência e entregar a melhor experiência para o usuário. Legal. Bom, muito obrigada pela sua participação. Aqui a gente tem a câmera, né? A câmera não, o Face Model, né? A câmera está embarcada aqui dentro do FacePod. Toda a parte de processamento acaba acontecendo aqui dentro do Face Module. E a gente tem uma parte de interface de usuário com a parte de LED, touchscreen, onde o cliente pode ter opções de autoatendimento, mas tudo baseado na segurança e capacidade de processamento do Face Module. Muito obrigada. É muito legal. Obrigado. Quem quer conhecer, vem aqui no HID, no stand da HID D95. Obrigada. Muito obrigado. Good morning, Lina. Good morning. HID came to Febrabantec with a clear message. Brazil, it's a very important player at the sector to the company, to the global company with the biometric strategy. To discuss the opportunity, shaping this market, we spoke with Lina, Senior Vice President and Managing Director of Biometric Identity Technologies of HID. Good morning. Good morning. Lina. So, we're going to start with the first question. Okay. Why Latin America, and specifically Brazil, is such an important and critical market to HID at the biometric strategy right now? Yeah, the interesting thing about Brazil is we have a very long history of working with financial institutions around trust and preventing fraud. And this goes back, it's part of our legacy, and it's what really has established us as a strong player in biometrics. This is a playground for organizations to essentially be able to drive at an innovative rate that's needed to support the rate of growth in financial services and trust and fraud that comes with the requirement of a strong identity as part of the Brazilian market. Oh, so it's good. Looking ahead, what role do you see biometric identity playing in helping a financial institution driving growth, inclusion, and trust? So, looking at the future of biometrics, especially around HID in the Brazilian market, with respect to growth,
we're able, through our technology, to be able to allow financial institutions to onboard quicker, to validate those identities biometrically, also get them access to services that typically take much longer for financial organizations to be able to provide. And then the third point is also when you look at high value transactions and being able to validate those identities to release that transaction, that is something we can expedite and really help drive the growth. Now, with respect to inclusion, I think what we sometimes take for granted as organizations is looking at the population and understanding that in Brazil, not everybody has a traditional credential. They don't have that traditional access to that type of technology. So what we are able to deliver is leveraging an identity that's always with you and trusted across the board, across every institution, which is your fingerprint or your face. And that is something where we've had, again, a very long history and legacy in being able to deliver that trust at scale. So in terms of how do we allow for that to happen and how do we enable trust and through biometrics, when you look at that identity being the source of validating who you are, we're able to essentially help organizations focus on growth initiatives instead of constantly looking at fraud and mitigating the cost and the customer experience, the poor customer experience that comes with fraudulent cases. And here we're even talking about risk to personal health and well-being, right? Those are things that we're helping individuals and banks resolve through our technology. Yes, that's good. That's good. It's especially what you say about the inclusion, because Brazil has a very different layers of levels of people, and so it's very important to include everybody. I think the other thing that maybe we take for granted as organizations that serve these institutions and these countries is the scale and the population and the need, that diverse set of population, they have different needs. And this is where biometrics plays a really strong role in helping to meet those needs for the moment. Yes, you have, and HID has a very long history about this, because I know that you have a very good case in India, for example. Yes, we do quite a bit in different geographies, similar types of needs. But every need is different. I think what's very important about Brazil is that it expresses this heart of innovation. Even at the financial services level, it moves at a very fast pace. So organizations need to move quickly to be able to support that movement. And that's what we're committed to doing with these financial institutions that we serve and those that we will serve in the future. Okay, thank you, Lina. I appreciate the time. Yes, Thank Lina, you. thank you about everything. So, e para você que nos acompanha no Crypto ID, essa visão global mostra como a segurança e a identidade digital estão transformando o relacionamento dos bancos e os clientes em todo o mundo. Continue ligado, ainda tem um dia de cobertura aqui no Febraban e venham visitar a HID no stand B95. Obrigada. Obrigado. Behind each biometric solution showed at HID both at Febraban Tech is a technology strategy designed to help banks to strengthen the security. To explore this theme, we are here speaking with Daniel Sraff. It's okay? That's good. That's correct? Yes. Yeah. The HID VP Product Manager and Innovation, who leads the development and innovation of the company. Good morning. Thank you. So, in this interview, we're going to talk about financial institution, balance and customer, and whatever. So, financial institutions are balancing customer experience, fraud prevention, and regulatory requirements. How is that challenging evolution of biometric identity technologies today? I think today, biometrics is going through a big shift. Yeah. So in the beginning, it was purely focused on security, authenticating a person, but it's becoming a broader technology need right now
where convenience is a big factor to make it pleasant for the end user to have a nice customer journey when they are doing their transactions on every day with the financial institutions and across the spectrum of different vendors. So I think biometrics is providing that journey of combining a good balance between security and user experience. I think that's a key point today, which brings both of those factors. It gives that you can securely secure your assets, as well as having a convenient user experience, easy authentication, easy workflows. So I think biometric is a key need, key technology that provides that need. And provide inclusion and provide trust and whatever you can mention. Here in Brazil, we used to say that it is a phygital journey, because sometimes they start at the physical and then they go to the digital world. Yes. Yeah. Okay. It's a very important step, and we see more and more of that now with digital documents coming in. You are using your digital credentials to authenticate and secure your assets. Yeah. Where do you see the future of biometric identity technologies heading over the next 5 years, for example? I think we're going to continue to see the journey that we are on right now. Biometrics will become even more invisible to the user. It'll be even more seamless to go through different transactions. And it could be a trusted foundation to be able to use it in even broader use cases. So you will be able to use your biometric credentials for even more types of transactions. So becoming more invisible is key. But also at the same time, I think we're also going to see a strengthening in presentation attack detection prevention. So it'll even give more trust, I think, with the research that is happening in protecting against different spoof attacks and different other type of injection attacks. Biometrics is going to make that even stronger, I think, over the next 5 years. So more invisible and even more secure are the key factors. Okay. So could you please, I know that there is an evolution of injection attacks. Could you explain a little bit about this? So the attackers are very clever. Yeah. Presentation attack is addressing one specific threat vector, which is at the front end of the biometric systems. But injection attacks are actually going in deeper within the tech stack and the architecture to inject fake signals into the architecture. So meaning vendors like us need to protect from that, so that each component in a larger system is secured, and we have secured handshaking and we have encryption between different components as they communicate. So this is marrying together traditional crypto security with biometrics, marrying that together into a holistic system that can address all kinds of threat vectors. Yes, I believe it's the most important challenge to the banks currently, because there is some waves, and the wave now is the presentation attack. We are going to see even more with AI rising. So we see a lot of attacks, not only from spoofs and fakes, but also from deep fakes. And this becomes relevant when we are seeing use cases where end users are using biometrics at home or with different, not dedicated devices, that we need to be able to prevent deep fakes from being used or injected into these systems, and have the biometric mechanisms detect potential differentiation between a live capture and a deep fake. Yeah, that's okay. And we know that the technology from HID, it's very, very deep in this kind of solution. Yeah. No, this is our core DNA as a company. So we are operating across the whole tech stack, really starting from the low level, the core technology that is the foundation of everything. And I think that, as we are looking at it,
we need to ensure that the systems overall are secure and not just focusing on a single component. Yes, And looking at the whole system as a whole. And I think this is what we do across the whole organization. And I think that focusing on this has been the right bet for HID, and we'll continue to do that in the future as well. Looking at it not only as a component, as a holistic system architecture. Yeah, this is important. Okay, thank you, Daniel. Thank you very much. So, nós estamos aqui no Febrabantec, HID, com dois executivos seniors da companhia. E quem tiver aqui na Febrabantec, por favor, que venha até o stand H95 e falem direto com ele. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.